Num emaranhado de causas sociais e ambientais, os problemas trazidos pela dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana têm em sua origem um só transmissor. Conheça o criador de toda essa confusão, o Aedes aegypti. Aedes aegypti é um mosquito originário do Egito, era chamado terror ou odioso do Egito. Ele chegou para as Américas, especificamente no Brasil, através dos navios que faziam o tráfego negreiro. Ele chegou ao Brasil pela África, no período colonial, quando os mosquitos encontravam nos navios que traficavam escravos as condições de viagem perfeitas, com água, alimento e pessoas. Pensava-se que a febre amarela era transmitida pelo ar. Carlos Finlay tinha a seguinte teoria: o mosquito picava uma pessoa doente, depois picava uma pessoa sã e transmitia a doença. E essa teoria fez toda a diferença no controle da febre amarela. Foi aí que se decidiu controlar o mosquito. De 1690 a 1916, tivemos epidemia em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo que uma das epidemias de Salvador ocorreram mais de 2.000 mortes. Em 1903, Oswaldo Cruz, então diretor-geral da Saúde Pública, implantou uma verdadeira operação de guerra ao mosquito. Então ele isolava o doente e numa estrutura de madeira com tela e panos, com 2 portas, calafetava as portas e colocava gás de enxofre para matar todos os mosquitos, porque eles não tinham certeza direito qual era o mosquito que transmitia, independente da adesão das pessoas ou não. E com isso ele teve sucesso de impedir a transmissão da febre amarela naquela época. Uma terceira campanha bem-sucedida de erradicação do Aedes se deu em 1955, na época do governo Juscelino Kubitschek. Nos anos 80, a dengue voltou e nunca mais nos deixou. Somente entre os anos de 2014 e 2017, mais de 3.700.000 pessoas pegaram a dengue e procuraram os serviços de saúde. Nesse mesmo intervalo, pelo menos 1.727 pessoas perderam a vida por causa da dengue, uma doença considerada de tratamento simples. Então, dengue não era para morrer. Então, se você tem um atendimento oportuno e a hidratação do doente, ele não vai culminar o óbito. Se você pegar um mosquito da década de 70, cortar o estômago dele, você vai ver que no estômago dele tinha 20% de conteúdo de sangue e 80% de seiva que ele chupava da árvore. Hoje em dia, 90% do conteúdo do estômago dos mosquitos é sangue. Por quê? Porque é muito mais fácil ele encontrar gente do que encontrar árvore. Por exemplo, na década de 70, ele tinha uma capacidade de voar limitada, 10 a 15 metros. Hoje ele voa até 50 metros. A partir do nascimento da fêmea, ela faz a cópula e aí ela já vai ter o estímulo para a procura do sangue. Ela se alimenta quase que exclusivamente do sangue humano. Esses ovos são colocados na linha d'água. Quando ele tem contato com a água, há a eclosão da larva, que passa por 4 estágios. Nessa mudança de pele, ele passa para a fase de pupa, onde é o desenvolvimento do mosquito. Então ali ele já não se alimenta mais. Quando a eclosão do mosquito, que demora em torno de 7 dias, ele começa todo o ciclo novamente. Ele está fazendo o seu papel biológico. Nós é que fornecemos as condições propícias e ele vai se adaptar. Se esse ovo que foi colocado na linha d'água não tiver contato com a água, ele pode ficar até 1 ano seco, que quando ele novamente tiver contato com a água, a larva vai eclodir e vai começar um novo ciclo. A quantidade de água necessária para ele proliferar se reduzindo cada vez mais. Uma quantidade de água presente numa tampinha que você joga na rua pode fazer com que haja eclosão de vários mosquitos. O mosquito vive em média 3 a 4 semanas. Nesse período, ele pode se alimentar em 300 pessoas. Como a gente já sabe, além da dengue, ele transmite a febre amarela, a chikungunya, a zika. Então é um vírus que tem se mostrado extremamente capaz de interagir com vírus diferentes, sem se prejudicar e, ao mesmo tempo, ainda continuar causando doenças nas pessoas. Há alguns anos, a dengue estava só nas áreas mais quentes e grandes cidades. Agora, está em toda essa área laranja do mapa. Com o aquecimento global, nós tivemos uma amplitude na área de transmissão da doença.
ou seja, áreas em que não havia a infestação do vetor, ele ia até o sul dos Estados Unidos, hoje ele já avança um pouco mais para dentro dos Estados Unidos. Então, nós temos hoje mais da metade da população mundial em risco das doenças transmitidas por esse vetor. Uma cidade com abastecimento irregular de água, coleta e tratamento de esgoto insuficiente, coleta e tratamento de lixo inadequado, uma cidade cada vez mais impermeabilizada. E se a gente não mudar modelo de urbanização, se nós não mudarmos a estruturação de saneamento básico, é absolutamente impossível, eu falo isso com uma absoluta convicção, erradicar o mosquito Aedes aegypti das metrópoles urbanas de países tropicais. No próximo vídeo você vai conhecer em detalhes a corrida científica em curso para encontrar novos métodos de combate e vacinas. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus alunos e amigos.